Muito bem. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Se você tiver uma Bíblia em casa, você vai abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Tá? Nós vamos falar brevemente com base no texto, né, aqui nesses 3 primeiros versículos que nós vamos ler de início, né, que servirão de base para tratar do tema de hoje, né, sobre como o culto deve acontecer, como nós devemos e podemos reconhecer um culto realmente espiritual, um culto que é realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um dia na tua presença, pelo teu cuidado, e queremos pedir que o Senhor ilumine, capacite as nossas mentes para aplicar a tua palavra em nossos corações. Dê entendimento, Deus, para aquele que ainda não te conhece, para que haja salvação, libertação, cura espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. A minha esposa está aqui também. Muito bem. Deixa eu ver quem mais chegou. Nós temos até o momento 5 participantes. Eu convido você então a fazer a leitura comigo, que se encontra, né, no texto da carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler os primeiros 3 versículos sobre os dons espirituais. Eu vou usar 2 versões, tá? 2 versões para uma melhor compreensão daquilo que vamos falar. Eu vou usar aqui a NVT, tá? E depois a revista Almeida, né? Revista atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Ou diz, né, de acordo com a revista atualizada, uma tradução mais tradicional, Jesus é anátema, né? Ou seja, quem é guiado pelo Espírito jamais diz Jesus é anátema, ou Jesus é maldito, né? Ou amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode afirmar categoricamente, com confiança, com convicção, de todo o coração, que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, abraçando esta confissão de fé, crendo em todas as doutrinas a respeito de Cristo, realmente confessando Jesus como Senhor e Salvador e sendo um seguidor de Jesus. Ninguém pode afirmar de coração que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, se não for movido realmente pelo Espírito Santo. Então, sobre o culto espiritual, o que Paulo quer nos ensinar, né, quando ele começa a trazer alguns princípios, alguns ensinos sobre o uso dos dons espirituais, o que realmente Paulo quer que aprendamos. No culto espiritual, o nosso Senhor Jesus, ele deve ser o centro do culto. Então anote aí, se você tem um caderninho, se você tem acompanhado nossos estudos, né, com a sua Bíblia, coloque aí o culto espiritual. Jesus Cristo deve ser o centro do culto. É algo muito óbvio para nós. Nós podemos afirmar de língua, nós podemos realmente entender que isso é verdade, compreender que isso seja verdadeiro. Mas nem sempre acontece na prática. Aonde se reúne cristãos para adoração, muitas vezes Jesus Cristo não tem sido o centro daquelas reuniões. Aonde se exalta homens, autoridades humanas, aonde se procura agradar o ego humano, aonde se procura satisfazer os desejos humanos, ou seja, a vontade humana se torna o centro
de tudo que acontece num culto, numa igreja, né? Isso acontece pela maneira como o louvor, né, as músicas são entoadas ou conduzidas, e outros elementos mais que muitas vezes as igrejas agregam, tentando atrair as pessoas, onde um culto é muito pragmático, né, voltado apenas para trazer pessoas, né, ou seja, onde tudo é feito apenas com esse objetivo, né, de atrair cada vez mais pessoas para as reuniões. Esse culto não está sendo um culto espiritual. E mesmo que aconteça neste lugar milagres, veja bem, e é isso que Paulo vai nos ensinar. A questão não são os milagres. A questão não é se há muitos dons ou manifestação de dons espirituais. A questão é, Jesus Cristo é o centro do culto? É isso que Paulo quer que nós compreendamos. Perceba só no texto que nós acabamos de ler, eu vou ler também aqui na revista atualizada, deixa eu deixar aberto aqui, eu não sei por qual motivo que eu fechei, acabei abrindo um outro texto aqui. Deixa eu abrir aqui na revista atualizada, numa outra versão aqui, mais conhecida, né? 1 Coríntios capítulo 12, veja só o que Paulo diz no primeiro versículo. No primeiro versículo Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Ou seja, Paulo está respondendo a questionamentos que havia no seio da igreja. Né? Quando você lê o contexto geral da carta, você entende que Paulo está escrevendo, ou um dos motivos de Paulo escrever a carta aos Coríntios é para responder a dúvidas, responder a questionamentos. Havia muitas dúvidas acerca do uso dos dons espirituais e como diferenciar um dom do outro. Né? Na versão da NVT diz: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero, né, que continuem confusos. Aqui diz confusos, né? Na outra versão diz ignorantes. Havia ignorância na igreja de Corinto, no que diz respeito à manifestação ou à condução dos dons espirituais. Havia tanta confusão que ninguém sabia diferenciar se realmente uma mensagem era de Deus ou era do diabo, ou era apenas algo do homem, da natureza humana. Então havia necessidade deles serem criteriosos, deles voltarem para a verdade, para a doutrina, para os princípios, de como um culto, né, do motivo do culto, né, do objetivo do culto, do propósito das reuniões solenes, quando a igreja se reúne para adoração, para que dessa forma eles pudessem discernir, eles tivessem capacidade de calar a boca, mesmo de calar a boca daqueles que se diziam profetas, que estavam trazendo uma revelação, e sendo que isso não estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, não estava glorificando a Deus, não estava exaltando a Cristo. Por isso que o verdadeiro culto cristão, o culto espiritual, é um culto centrado na pessoa de Jesus Cristo. Pois aonde Cristo é o centro, ali Deus é glorificado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa do Filho. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de Jesus. O Evangelho é o meio, né, pelo qual o homem conhece a Deus e é salvo, e é liberto do pecado. E é por meio do Evangelho que o homem entende como ele deve andar com Deus, como ele deve se posicionar na presença de Deus, viver, né, na presença de Deus. Pois o Evangelho nos humilha, o Evangelho mostra a nossa realidade,
apresenta quem é Deus, apresenta quem é o homem e como Deus salvou o pecador. E como nós podemos ser reconciliados com Deus e viver na presença de Deus. Então, através do Evangelho, nós somos orientados a como vivermos na presença de Deus. Esse é um dos motivos de Paulo, né, escrever a carta aos Coríntios. E dessa forma Paulo responde, né, àquela igreja e a nós também, e a todas as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, como nós podemos reconhecer que alguém está sendo usado pelo Espírito Santo. Perceba isso. Não é qualquer um que diz falar em nome de Deus que significa que está falando em nome de Deus, que está sendo usado pelo Espírito. Nós temos que ser criteriosos, né? A partir da doutrina que Paulo ensina, nós podemos reconhecer quem é que fala pelo Espírito e quem não fala pelo Espírito de Deus. Então, a grande questão aqui é doutrinária. Paulo vai fazer aquilo que ele sempre faz. Ele vai expor os princípios doutrinários, que são o fundamento, né, para aquelas questões, e vai aplicar esses princípios doutrinários aos problemas, né, daquela igreja. Vai aplicar a situação, a circunstância que aquela igreja estava vivendo. Primeira coisa que a gente nota aqui, então, no texto bíblico, é que o Espírito Santo exalta a Cristo. Perceba só. E esse é o tema que nós vamos falar nesse estudo, né, mais especificamente. Cristo deve ser exaltado. E o Espírito Santo, quando age na igreja, todo mover do Espírito, qualquer mover espiritual que vem do Espírito Santo, qualquer avivamento espiritual, qualquer despertamento espiritual, aonde há pessoas que são reconciliadas com Deus, aonde houver pecadores arrependidos, se voltando para Cristo, ali o Espírito Santo sempre vai mover, vai agir para glorificar o nome de Cristo. É isso que Paulo vai dizer no texto. Vamos ler novamente aqui? Olha só o que diz a palavra de Deus. Novamente, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Olha o versículo 3 aí. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Eu vou ler aqui, então, na versão revista atualizada. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos aqui? Paulo está doutrinando a igreja. Se você não gosta de doutrina, você não vai oferecer um culto agradável a Deus. Porque tem que passar pelo crivo doutrinário. É a doutrina que vai nos nutrir da verdade, vai nos nutrir espiritualmente para que saibamos prestar um verdadeiro culto a Deus. E para que o nosso espírito, a nossa alma, esteja preparada para ser instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele abençoa a palavra de Deus. Onde a palavra é compreendida, é entendida e é aceita no coração, ali o Espírito Santo age e move. E somos capazes de reconhecer se um movimento, se um determinado movimento espiritual, se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Não importa se faça chover milagres, né? Já dizia Martinho Lutero, né? Se algo não glorifica a Cristo, né? Se não está de acordo com as Escrituras Sagradas, pode chover milagre todo dia. Pode fazer chover milagres. Mas se não está de acordo com a Bíblia, é descartado. Nós não devemos seguir, devemos rejeitar de todo o coração.
Ah, mas está acontecendo milagre. Não importa. Ah, está acontecendo maravilhas. Não importa. Se não está de acordo com a palavra de Deus, se não exalta Cristo Jesus, esse movimento é diabólico, é maligno. Porque o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo age, ali as pessoas são conduzidas a exaltar o nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele disse isso lá em João 16, versículo 14. Eu vou ler só a primeira frase, a primeira oração, né? A primeira parte do versículo. Jesus diz que o Espírito Santo, ele me glorificará. Olha só. São palavras de Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito que ele enviaria, que habitaria nos crentes, naquelas pessoas que são salvas, as pessoas que aceitaram o Evangelho, que creram nele, o Espírito Santo glorificaria o nome de Cristo. Então, na igreja de Corinto, havia uma grande confusão sobre isso. Sobre aqueles que diziam estar sendo usados pelo Espírito, que falavam em outras línguas, que entregavam revelações, que entregavam sonhos, e eles estavam tendo dificuldade, muita confusão, porque eram muitos dons, eles não sabiam o que fazer, estavam desorientados a respeito da manifestação do Espírito Santo. Como saber, como reconhecer? E Paulo logo os corrige aí. Logo, Paulo começa a doutrinar aquela igreja, para que aquela igreja entenda que o Espírito Santo sempre vai conduzir, vai mover os homens e as mulheres a exaltarem o nome de Jesus. O Espírito Santo glorifica o nome de Cristo. Paulo ele vai dizer, vai lembrar aos coríntios, que o próprio Deus é que concede os dons. Então, se Deus concede os dons, ele é a fonte dos dons. Isso significa que os dons, né, são instrumentos do Espírito Santo para servir a Jesus, para exaltar a Cristo, para glorificar o nome de Deus. Olha o que diz aqui também, né, dando sequência aqui aos textos, né, sobre os dons espirituais, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons. É verdade, existem várias manifestações, né? Mas o Espírito é a fonte de todos eles. Olha, o Espírito é um só, é o mesmo Espírito que dá todos os dons. Então, nenhum dom espiritual vai contradizer, não é, o que outro dom, a manifestação de um outro dom. Não pode haver. Ou é algo realmente, ou é algo meramente humano, não vem do Espírito Santo, ou é diabólico. Ou é diabólico. Ou é algo da mente humana, né? Ou então é algo diabólico. Porque é o mesmo Espírito que concede todos os dons espirituais. Ou seja, todos os dons devem ser instrumentos para exaltar Jesus. Olha só. Versículo 5. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Agora o versículo 6. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então perceba que Paulo ele vai falar que Deus, o Deus trino, Deus é um e três pessoas, né? O Deus triuno, ele é a fonte, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, que é Jesus, e o mesmo Deus, se referindo ao Pai. Então ele usa, ele fala do Espírito Santo, e o Espírito é Deus. Ele fala Senhor, se referindo a Jesus, né? E Jesus é Deus, porque só existe um Senhor. E ele usa o termo Deus para se referir ao Pai, é claro, porque ele já tinha falado das duas pessoas, o Espírito e Cristo. Então, mostrando que na diversidade, assim como Deus é três, na diversidade, a unidade está em vista aqui. Ou seja, apesar da variedade, apesar da diversidade dos dons,
Deus é um só. Deus é a fonte de tudo. O Pai, o Filho, o Espírito têm o mesmo propósito, porque é o mesmo Deus. Assim, os dons devem ser conduzidos, né, com um só propósito, que é glorificar o nome do Senhor, que é adorar o único Deus verdadeiro, que é exaltar o nome do Senhor Jesus. E os dons, né, como eu falei, os dons são diversos. A gente tem várias escrituras, né, que falam dos dons espirituais, ou que mostram que os dons eles vêm de Deus, né? É o próprio Deus que concede os dons espirituais, né? Gálatas 4:8, Efésios 2:11, 12, né? É o próprio Deus que concede dons, né, a toda a igreja. Agora, voltando aqui para o contexto, né, da igreja de Corinto, a igreja de Corinto, né, ficava em Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade muito idólatra. Antes de Paulo pregar o evangelho lá, né, era um lugar de muitas trevas espirituais. Não havia muita luz de entendimento espiritual. Então Paulo chegou num lugar extremamente afastado de qualquer influência, né, das escrituras sagradas, né, da palavra de Deus. Mas ali, através da pregação do evangelho, muita gente se converteu, nasceu uma igreja. E é natural, né, que aqueles crentes ainda trouxessem alguns costumes que precisavam ser, né, dia após dia, retirados de seus corações, de suas mentes. Né? Eles traziam uma bagagem cultural muito forte do paganismo. Por isso que havia muitas dúvidas na mente da igreja de Corinto. Né? As religiões pagãs tinham seus costumes, sim, tinham os seus misticismos, as suas manifestações sobrenaturais. E, infelizmente, isso poderia, né, estar contaminando a igreja. Né? Falsos irmãos, pessoas, falsos convertidos, que estariam ali trazendo a manifestação de falsos dons. Dons que estavam, na verdade, que não eram dons verdadeiros, né? Que não é do Espírito, mas eram falsificações dos verdadeiros dons espirituais. E se eles não tivessem discernimento, a igreja estaria contaminada com heresias. Por isso que Paulo diz, olha, se alguém fala pelo Espírito, jamais amaldiçoa Jesus. Se alguém fala pelo Espírito Santo, esse alguém afirma e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Isso era muito importante para fazer. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão. Mas nós não podemos nos enganar sobre essa verdade, né? Existem falsificações. Satanás se disfarça de anjo de luz. Né? Há muitas pessoas que, às vezes, penetram nas igrejas, né? Entram nas igrejas, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, dizendo que são homens de Deus, trazendo revelações, e na verdade são guiados pelo demônio, né? Fingindo que são crentes. E eles não estão nem aí com o povo de Deus. Eles querem apenas arrancar, né, do povo de Deus. Eles apenas querem ganhar prestígio, ganhar poder, né? Eles querem ter apenas influência, né, no meio do povo de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo diz, né, que os ídolos, né, aqueles que são guiados pelos ídolos, adoram demônios. Escute só, adoram demônios. Então, uma pessoa pode até falar de Jesus, de língua, de boca, mas se nela, né, não há o mover do Espírito de Deus, e ela diz que está pregando a Cristo, né, na verdade ela está sendo conduzida aos ídolos, e se alguém está sendo conduzido aos ídolos, está sendo dominada por demônios. Né? Ou seja, se uma igreja não está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, essa igreja está sendo conduzida ou influenciada pelo espírito do diabo a adorar, né, ou a idolatrar ídolos. A idolatria, ela é movida, né, ela é inspirada por Satanás.
né? Paulo vai dizer isso aqui no capítulo 10, olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios 10, 20. De maneira nenhuma estou dizendo que esses sacrifícios, ou seja, os sacrifícios aos ídolos, são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Então é muito claro. Se está havendo idolatria, está havendo adoração a demônios. É muito claro isso. Se há idolatria, está havendo adoração a demônios. Ou seja, isso não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo nos livra dos ídolos, nos dá entendimento espiritual, nos leva a nos apegarmos à palavra de Deus e a usar os dons espirituais para a edificação. Edificação da igreja, né? E por conseguinte, exaltação do nome do Senhor Jesus. Mas o diabo jamais conduzirá alguém a afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque sempre vai haver uma diminuição da pessoa de Jesus. Escute só. Existem muitos pregadores famosos pelo mundo. Alguns deles estão ficando milionários, muito ricos. Estão comprando fazendas, estão comprando aviões, mansões nos Estados Unidos, na Flórida, e são pregadores que estão na televisão. E uma coisa que você pode reparar, aqueles que são falsos pregadores, eles sempre vão minimizar algo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, da natureza de Cristo, ou seja, da obra de Cristo Jesus. Sempre altera alguma coisa a respeito de Cristo. Ou seja, eles amaldiçoam a Jesus. Eles estão dizendo que Jesus é maldito, diminuindo algo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Dizendo que Jesus não salva completamente o pecador. É preciso fazer alguma coisa a mais para merecer a salvação. Sabe? Sempre diminui. Seja negando que Jesus Cristo é Deus, né? Os falsos profetas negam a divindade de Cristo. Né? Se você nega que Jesus é Deus, você está acreditando em doutrina de demônios. E você está sendo conduzido à idolatria. Assim, qualquer falso ensino, né, que diminui algo a respeito de Cristo, está dizendo Jesus é maldito. Ou seja, está blasfemando o nome do Senhor. Está minimizando ou alterando algo a respeito da pessoa de Cristo ou da obra de Cristo Jesus. Né? O apóstolo João, quer ver um exemplo? O apóstolo João, ele escreveu as suas cartas, lembra? A primeira carta de João, segunda carta, terceira carta. Ele escreveu as suas cartas principalmente para combater a heresia gnóstica. O gnosticismo estava dominando muitas igrejas. Muita gente estava caindo no erro do gnosticismo. E o que o gnosticismo pregava? Eles ensinavam que a matéria era algo ruim. Né? A carne, a matéria não presta, a matéria é pecado, mas o espírito é puro. Então veja bem, se Jesus Cristo é Deus encarnado, então Jesus, que é puro, que é espírito puro, ele não pode ter encarnado num corpo físico. Olha só. Então, era uma mistura de filosofia grega com cristianismo. Eles tentavam misturar a doutrina cristã com a filosofia grega. Daí nasceu o gnosticismo. Então, é necessário, então, atingir um conhecimento secreto, especial. Você tem que atingir um nível muito alto, elevado de espiritualidade para que você possa ter contato com Deus, para que você possa ter comunhão com Deus. Ou seja, é baseado no esforço humano e num falso ensino
sobre a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer coisa, amados, que diminua a obra de Jesus é maldito. Ou seja, não é algo guiado pelo Espírito, não é algo que vem do mover do Espírito Santo. O mover do Espírito é fiel a Cristo, glorifica Cristo, não diminui nada, né? Não adiciona nada. Não é? Jesus Cristo, ele é tudo aquilo que os evangelhos dizem. Né? Nós aceitamos tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a pessoa de Jesus Cristo e procuramos aprender mais, crescer mais. Quem é Jesus? O que ele fez por mim? Né? Quais são como é que é a sua pessoa? Né? A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Eu quero conhecer o meu Senhor Jesus. E eu só posso conhecer Cristo através da palavra de Deus. Eu não coloco ninguém, né, no lugar de Jesus. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ocupar o lugar de Cristo. Então, se qualquer igreja que coloca alguma pessoa, né, ou como auxiliar para você chegar a Deus, para você chegar a Jesus, coloca algum ser humano que já morreu, né, que você precisa da intercessão de alguém que já morreu, isso é diminuir a obra de Jesus Cristo. É diminuir a importância de Cristo. É amaldiçoar Jesus. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre nos conduz a Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha só o que João diz quando ele combate o gnosticismo. Nós vamos lá para a carta de João, primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, olha só. E o versículo 3. Assim sabemos, se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Ou seja, quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que tem o Espírito Santo? É aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano. Ou seja, é aquele que aceita tudo aquilo que a Bíblia diz. Esse tem o Espírito Santo. Agora, quem rejeita o que a Bíblia diz sobre Cristo, olha, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Como é que eu sei quem é de Deus e quem não é de Deus? A pessoa rejeita o Cristo de acordo com os evangelhos, de acordo com a revelação. Ou seja, algum aspecto da obra de Cristo, da pessoa de Jesus, quem rejeita Cristo como ele é revelado na Bíblia, essa pessoa não é de Deus. Então, a respeito dos dons espirituais, Paulo nos orienta primeiramente nisto. Jesus Cristo é o centro do culto e o Espírito Santo, ele sempre exalta Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. E o que significa isto? Significa que nós aceitamos a Cristo como ele é revelado na Bíblia. Nós não subtraímos e nem adicionamos nada sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra salvadora de Cristo Jesus. Se alguém tenta dizer, eu creio em Jesus, mas eu preciso de mais isso, mais aquilo, e coloca mais alguma coisa, essa pessoa está negando Jesus. Não se subtrai e nem se adiciona nada. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é perfeito. Então, todo culto verdadeiro, todo culto genuíno, não tem um homem como centro. Não é o pastor que é o centro do culto, não é nenhuma pessoa importante da igreja. Quem é importante na igreja, no culto, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A ele devemos adorar, a ele devemos nos submeter. Paulo diz, então, o apóstolo Paulo, voltando aqui, para a carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz que esse Deus, ele concede vários dons
a igreja. Como eu já falei, né, sobre os dons espirituais, eu vou ler aqui na revista atualizada. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, o Deus Trino. Agora veja que interessante. Paulo diz que os dons espirituais, eles são diversos. E esses dons são muitos, né? Você não tem na Bíblia uma lista exaustiva, né? Você tem várias listas de dons, né? Você vai encontrar em Romanos, né, no capítulo 12, versículos 6 a 8, né? Aqui na carta aos Coríntios, que nós acabamos de ler, no versículo 8 ao versículo 10, né? Você tem uma lista de dons. No versículo 28 até o versículo 30. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10 e 11, você tem outra lista de dons espirituais. Então são algumas listas. Nenhuma das listas dos dons é exaustiva. Você não tem uma lista exaustiva. Ó, é só isto. Essas listas apenas apontam para a diversidade. Existe uma diversidade imensa de dons. Então, essa ideia de que nós temos que dizer, olha, tem que ter esse dom na sua igreja, é mentira. Ah, não tem o dom tal? Ah, então a sua igreja é fraca. Mentira. Os dons são muitos, são diversos. Aonde se exalta Cristo, aonde se busca Deus, ali Deus vai conceder o que for necessário para a edificação daquela igreja, daquela comunidade. Nada faltará a uma igreja fiel a Deus. Se há uma igreja fiel a Deus, não falta nenhuma capacitação. E Paulo diz que os dons, eles são chamados de dons, né? Essas capacitações que Deus concede são dons. Eles são chamados também de serviços, olha só. Eles são chamados de operações e de realizações. Olha só que interessante. A manifestação do Espírito, né, ela acontece dessa forma, né? São dons, são realizações, são serviços. São operações de Deus em nosso meio. Tudo isso para que Deus receba a glória, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado. Ele é o centro do culto, porque a mensagem da igreja é a mensagem sobre Jesus Cristo. E é isso que nos edifica. E dessa forma eu sirvo o meu irmão me serve. É um servindo o outro. Porque dons é isto, é edificação. Dons é para servir. Então, amados, você quer cultuar a Deus de verdade? Avalie a sua fé, avalie o seu coração. Quais são as suas motivações? Vejamos algumas implicações para nós. Quais são algumas implicações que nós aprendemos aqui? Primeiro, Deus não deseja que sejamos ignorantes quanto à natureza dos dons espirituais. Qual é a natureza dos dons? Como é que eles se manifestam? Deus não quer que você seja ignorante. Nós vamos aprender mais sobre isso. Mas aonde tem dons, aonde diz que tem dons, mas Jesus Cristo não é exaltado, ali não é de Deus. Fuja desse lugar. Procure um lugar, reúna em uma igreja onde Jesus Cristo é exaltado. Não seja ignorante quanto aos dons, porque o mover do Espírito é o mover que exalta a pessoa de Jesus, a mensagem do Evangelho. Não diminui, não subtrai e nem adiciona mais nada, apenas recebe aquilo que Deus fala na sua palavra. Segunda implicação, o Espírito Santo, ele não exalta nem ele mesmo, mas exalta somente Jesus Cristo. Né? Somente a pessoa de Cristo. Então, dons espirituais, você precisa compreender que eles vêm de Deus. E Cristo precisa ser exaltado. Né? Cuidado, né, com esses lugares, fuja desses lugares aonde você vê assim um cartaz, olha, venha para a Semana dos Milagres. Né? Venha para a corrente
né? Sabe, para você desatar os nós da sua vida. Né? Venha passar no Vale do Sal, venha receber o objeto ungido, milagroso. Cuidado, esses lugares não exaltam o nome de Jesus Cristo. É mentira, porque ali é um show. Aliás, né, tem até uma igreja por aí que chama, que tem um programa chamado Show da Fé. Já imaginou? Quer dizer, o culto a Deus virou show da fé. Culto, irmãos, não é show, culto não é espetáculo, culto não é cinema, não é teatro, não é lugar que você paga a entrada, né, e compra pipoca e vai assistir. Culto não é culto, é a participação do povo de Deus em torno da palavra, da escritura. Nós oramos, nós cantamos, lemos a Bíblia, nós ouvimos a pregação da palavra e nós somos e Deus é glorificado e somos edificados. Cristo é o centro de tudo que acontece ali. Então, amados, o Espírito Santo trabalha aonde Cristo é exaltado. Terceira implicação, quando o Espírito Santo controla uma pessoa, isso aqui é muito importante. Quando o Espírito Santo está conduzindo, né, controlando a vida de uma pessoa, essa pessoa não fica fora de si. Essa pessoa não sai correndo que nem uma doida, rodando, rodopiando, pulando, plantando bananeira. Não vai fazer nada disso. Não vai ficar pulando, não vai mugir, não vai latir igual um cachorro. Não vai ficar rindo descontroladamente, não vai perder o controle das emoções, nada disso. Talvez possa acontecer, algumas vezes, raramente, pode acontecer, de uma manifestação, de um avivamento, em que você pode ficar até emocionalmente abalado. Você pode até chorar, mas você não vai perder o controle na hora de falar, na hora de pregar, na hora de trazer edificação. Não tem esse negócio de perder o controle. Ou então a pessoa fica igual um bonequinho, um ventríloco, né? Deus começa a usar a pessoa e a pessoa fica igual um médium espírita, igual um espírita falando. A pessoa fecha o olho, aí Deus está falando. E a pessoa fica igual um boneco. Não existe isso. Você faz uso plenamente da sua razão. Há domínio, há sobriedade no falar. Pleno uso de todas as capacidades mentais são usadas pelo Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo abençoa, move o crente, né? Ali não há confusão, gente. Não há bagunça, há ordem, há decência. Há sobriedade, existe equilíbrio. Porque é fundamentado na doutrina, na sã doutrina. Não há descontrole emocional. Então, irmãos, fica esse recado para nós, fica esse ensino para nós. O culto espiritual tem como Cristo, como centro deste culto. E que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento espiritual. Há muito mais a aprender aqui com o apóstolo Paulo. Vamos nos preparar para isso. Que Deus em Cristo possa completar, né, essa verdade em nossas vidas. Deixa eu cumprimentar aqui alguns irmãos, antes da gente orar, né, encerrando essa live, né, esse estudo bíblico. Deixa eu cumprimentar quem chegou aqui. Foram chegando, né, quando o pastor começou a chegar muita gente aqui. Irmã Sandra está aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Deus possa abençoar. Irmã Zilda, um abração na irmã Zilda. Deus possa abençoar, tá? Manda um abraço aí, tá, irmã Sandra? Que a paz de Cristo esteja no coração dela, né? Que ela seja muito bem-aventurada. A minha mãe está aqui também. Nossa irmã Lígia, né? Minha mãe. Irmã Lucimar, Deus abençoe o Zé Luiz, as meninas. A irmã Luciana está aqui também. Deus abençoe a irmã Ivone, irmão Lucas. Um abração no irmão Lucas, da irmã Ivone. Eu sinto muita saudade de vocês. Irmã Marlene, né? Eu acho que a irmã Marlene é de Muriaé, né? Se não estou enganado, lá de Muriaé. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, já está dizendo. Irmã Anitta também, Deus abençoe. Irmã Mercedes, um abraço aí no irmão Zezé. Tá? No Marquinhos, né? Tá aqui também. Irmão Moisés, irmã Laurinha, amém. Muito bem, vamos orar? Vamos pedir que Deus continue nos abençoando e o Espírito de Deus aplique essa verdade, essa mensagem em nossos corações. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz,
que nos exorta, nos corrige, e que possamos, ó Pai, guardar esse princípio tão importante, ó Pai, sobre o culto que agrada o Senhor. O verdadeiro culto espiritual, um culto, ó Pai, onde Cristo é o centro, onde nós entendemos, ó Pai, que a mensagem do Evangelho é que nos mantém de pé, é a mensagem que precisamos proclamar, seja através da pregação ou através daquilo que nós cantamos. Ao cantar, nós estamos exaltando o nome do Senhor. Nós estamos, ó Pai, reverenciando o nome do Senhor. E nós estamos ali, ó Deus, sendo edificados, alimentados pela Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a termos esse discernimento espiritual para rejeitarmos tudo aquilo que não vem da parte do Senhor. Todo falso movimento, seja, não importa as manifestações sobrenaturais que tenham, o que importa é que o Teu nome precise ser exaltado. É isso que importa. Não são os milagres, não são os sinais e as maravilhas, mas, ó Deus, é o culto, ó Pai, que está de acordo com a palavra do Senhor, que está adequado, que está conformado àquilo que o Senhor revelou para nós. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar cada um de uma forma muito especial.